Olá a todos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, hoje, agora e sempre, né? Isso que importa, pessoal, muita paz, muita saúde, principalmente saúde mental, harmonia, né? Calmaria, é isso que nós precisamos, não é mesmo? Bom, dando continuidade ao que o estudo da obra Fonte Viva, psicografia do Chico pelo Espírito Emmanuel, hoje nós vamos estudar o capítulo 98, que fala sobre a couraça da caridade. Então nós vamos ver o que Emmanuel nos reserva nesta semana. E antes de nós começarmos, como nós sempre fazemos, vamos fazer nossa prece inicial para darmos início ao trabalho aqui do acolhimento com Jesus, tá bom? Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e querida, agradecemos mais uma vez a oportunidade de aqui estarmos reunidos para mais um encontro. Que os bons amigos espirituais possam nos intuir, para que possamos ser intuídos para captar, entender, compreender os ensinamentos que serão trazidos pelos amigos espirituais. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Bom, capítulo 98, Couraça da Caridade. Nós ainda não iniciamos aqui a leitura do texto, mas só para a gente lembrar, quando a gente fala em caridade, muitas pessoas confundem com esmola. E não é a mesma coisa. Esmola é esmola, né? Eu vou tirar R$1 do bolso, R$2 do bolso e vou dar para alguém. Isso dá-se o nome de esmola, né? Geralmente é assim apresentado, né? Existem outros tipos de esmola, mas não vem ao caso. Caridade, dentro da doutrina espírita, ela tem várias passagens, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, fala bastante sobre a caridade, tanto é que tem um capítulo específico que fala: fora da caridade não há salvação, né? E lá no Evangelho nós vamos ver que Kardec ele expõe a caridade diante de um conceito material e diante de um conceito o quê? Moral, né? A caridade material, que não é esmola, lembrando mais uma vez, a caridade material, que é quando a gente doa um objeto, uma roupa, um sapato, um cobertor, uma manta, um lençol, a gente faz esse ato de doação. Mas nesse ato de doação, para ser configurado uma caridade material, nós temos que lembrar que a primeira pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos, doadores desse item, digamos assim, é o seguinte: se eu me colocar no lugar de outra pessoa que vai estar recebendo, eu vou receber esse item? O objeto está em bom estado? Eu usaria? Se fosse receber, usaria. Bom, perfeito. Esse é o conceito da caridade material. Agora, se eu tiro do meu guarda-roupa algum item rasgado, que já está, né, com bastante tempo de uso, que não tem condições de usar mais, muita gente faz esse ato de caridade, que não é caridade. Você está se desfazendo de um objeto que não está em bom estado para ser doado para uma pessoa. Então tem essa diferença também que lá no Evangelho explica, né? E a caridade moral, que é a mais difícil de ser realizada, né? Quando aquele ato que nós fazemos, ou deveríamos fazer de vez em quando, ou quase sempre, de doar um tempo, doar o nosso ouvido para o irmão que está passando por um processo aí de sofrimento, de dor, de angústia, né? Nós doamos esse tempo para poder ouvir, orientar, conversar, esse tipo de caridade moral, né? Que, segundo os Espíritos, é mais difícil de ser feita. Se nós formos lá no Livro dos Espíritos, isso só para a gente contextualizar mais ou menos o que a doutrina fala sobre o assunto, tá? Principalmente as obras básicas. Lá no Livro dos Espíritos,
tem a pergunta 886, se não me falha a memória, acho que é 886, que Kardec pergunta: que é a caridade segundo Jesus? E os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É o BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão. E agora nós vamos ver, tem outras passagens também, né? Mas assim, as principais passagens, pelo menos acho que já dá para a gente, nesse momento, a gente desenhar na nossa tela mental, né, o conceito, a definição de caridade, né? Pelo menos por enquanto. Mas existem outras citações, outras passagens, e a doutrina é cheia de, não só de exemplos, como também de pontuações, digamos assim, né? Sobre esse assunto. E Emmanuel começa o texto sobre o couraça da caridade. Paulo foi infinitamente sábio quando aconselhou a couraça da caridade aos trabalhadores da luz. Em favor do êxito desejável na missão de amor que nos propomos, olha só, missão de amor que nos propomos. Olha a caridade moral aí. Missão de amor que nos propomos. Nós temos essa missão de amor dentro de nós em relação ao próximo? Pergunta para a gente pensar. Em favor do êxito desejável na missão do amor que nos propomos, em companhia do Cristo, antes de tudo, é indispensável preservar o coração. E se não agasalharmos a fonte do sentimento nas vibrações do ardente amor, de novo falando sobre amor, servidos por uma compreensão elevada nos círculos da experiência santificante em que nos debatemos na arena terrestre, é muito difícil vencer na tarefa que o Senhor nos confia. Repetindo, se não agasalharmos a fonte do ensinamento nas vibrações do ardente amor, se nós não tivermos dentro da nossa alma a questão do amor introjetada, esse amor que, segundo Jesus, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Esse amor que ele está falando aqui. Servidos por uma compreensão elevada nos círculos da experiência santificante em que nos debatemos na arena terrestre, é difícil vencer na tarefa que o Senhor nos confia. Ou seja, então, vamos botar o bonezinho do amor, né? Amar também os inimigos. Amar aquelas pessoas que nos caluniam, amar aquelas pessoas que nos fazem algum mal, que nos ofendem. Amar também elas. Porque amar o amigo é fácil. Amar a pessoa que a gente se simpatiza é fácil. O difícil é nós amarmos aquelas pessoas que nós não nos simpatizamos. Sempre existem algumas, mas temos que aprender a amá-las, compreender que cada um está num momento evolutivo. A irritação permanente diante da ignorância adia as vantagens do ensino benéfico. A indignação excessiva perante a fraqueza extermina os germes frágeis da virtude. A ira frequente no campo da luta pode multiplicar-nos os inimigos, olha o inimigo aqui, pode multiplicar-nos os inimigos em qualquer proveito para a obra que nos devotamos. A severidade demasiada à frente das pessoas ainda estranhas aos benefícios da disciplina faz-se acompanhar de efeitos contraprudentes por escassez de educação do meio em que se manifesta. Compreendendo assim que o cristão se acha num verdadeiro estado de luta, a nossa encarnação, né, gente, é um verdadeiro estado de luta, porque nós estamos aqui reencarnados num planeta de provas e expiação, um planeta mais voltado para as questões materiais do que para as questões espirituais propriamente ditas, mas estamos aqui lutando,
lutando para que a gente possa domar as nossas imperfeições, lutando para que a gente possa transformar os vícios em virtudes, lutando para que nós possamos ter mais paciência com os assuntos que regem a vida, mais paciência com o nosso irmão de jornada. São esses estados de luta, né? Então, é uma caridade que começa até conosco mesmo, de nós estabelecermos um pouco esse tempo para que nós possamos desenvolver tudo isso. Ter mais paciência, ter mais virtude. É um tempo que nós precisamos para nós mesmos. E esse amor o amor a si mesmo, melhor dizendo, né, que Jesus fala, é nesse sentido. Às vezes nós nos cobramos muito, nós nos culpamos muito. Então vamos exercer mais o auto-perdão, né? Vamos tirar o pé do acelerador e ter um pouquinho de autopiedade conosco mesmo. E aí fala, né? Compreendendo assim que o cristão se acha num verdadeiro estado de luta, em que por vezes somos defrontados por sugestões de irritação intemperante. Somos. Aquela pessoa que às vezes pisa no nosso calo, tentando te irritar. Às vezes a gente não consegue ceder. Tamanho autocontrole que nós temos. Mas às vezes não tem hora, não tem como. E quando a gente para pensar, já foi. Isso é exercício. Exercício de paciência, exercício de autodomínio. É difícil? Poxa, pra caramba! É muito difícil. Mas você não é espírita? Sim. Mas além de ser espírita, você também é um espírito imperfeito, que está nesse planeta ainda imperfeito. Então, por isso que ele fala aqui, por vezes somos defrontados por sugestões da irritação intemperante, destrutiva, irritação destrutiva. Gente, são sentimentos ruins, que a espiritualidade deixa isso claro, sempre deixa claro e continua deixando, que esses sentimentos, se nós ficarmos remoendo dentro da gente, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, cara, pode gerar uma doença. Pode gerar uma doença. Aí depois lá na frente você vai ver, por que eu fiquei doente? Né? Ou para que você ficou doente? Com que finalidade? Então, por isso que coincidências não existem, né? Nós sabemos que sempre que nós fazemos esse tipo de trabalho, nós somos intuídos pela espiritualidade, fazemos. E eu comentei no início desse vídeo sobre a questão da saúde mental, né? E tem a ver com isso. Vamos voltar para o texto. Por vezes somos defrontados por sugestões de irritação intemperante, da indignação inoportuna, da ira injustificada ou da severidade destrutiva. O apóstolo dos gentios receituou-nos a couraça da caridade, por sentinela defensiva dos órgãos centrais da expressão da vida. E aí continua. É indispensável amar o coração de infinito entendimento fraterno, para atender ao ministério em que nos empenhamos. É necessário amar o coração de infinito entendimento fraterno. É o que nós falamos. Entender o próximo, ser fraterno com o próximo, saber que cada um está num momento evolutivo diferente, né? E todo dia nós temos essas oportunidades. A cada dia, na verdade, não é todo dia, a cada dia, nós temos essa oportunidade
de sermos mais fraternos, de sermos mais pacientes, de sermos menos egoístas, menos orgulhosos, menos vaidosos, menos invejosos. Cada dia nos é dado uma oportunidade. Só que nós, muitas das vezes, passamos batido e não prestamos atenção nos detalhes, porque as oportunidades surgem nos menores detalhes. Não nos maiores, mas nos menores detalhes. E às vezes os mais simples possíveis. Então, que nós possamos prestar mais atenção nesses momentos do nosso dia. Estamos começando a semana. Se até então nós estávamos fazendo de uma forma diferente, vamos passar a fazer, a partir de agora, quem sabe, de uma outra forma. Vamos destruir o modelo antigo que nos foi moldado e vamos aos poucos tentar reconstruir um novo modelo. Joana fala muito sobre isso, né? Da destruição do velho para construir o novo. Então, vamos pensar um pouco sobre isso. A convicção e o entusiasmo da fé bastam para começar honrosamente, mas para continuar o serviço e terminá-lo com êxito, ninguém poderá prescindir da caridade paciente, benigna e invencível. Então, meus queridos, tem muita informação aqui, somado que nós já falamos aqui no início do estudo de hoje, né? Para que a gente possa pensar. Porque esse livrinho aqui, ó, tem muito conteúdo. É muita reflexão para a gente fazer. Muita paz a todos, até semana que vem. Tudo de bom.